Então, companheiros, pela limitação do microfone, chamar o pessoal que vai fazer as intervenções 5 minutos para falar aqui na frente. Bom, boa noite, companheiros. Eu represento a Liga Bolchevique Internacionalista. Me sinto muito à vontade de estar aqui nessa atividade. As mobilizações, entre aspas, cruzaram a Líbia, se iniciaram no dia 16 de fevereiro, sob o chamado de um organismo norte-americano supostamente defensor dos direitos humanos, a Human Rights Watch. Esse comitê está se baseando no seguinte eixo: contra a intervenção imperialista na Líbia. Corretíssimo. O Gaddafi, ele passou por um processo de transição que surge como uma figura nacionalista, mas também nos anos 90 há um processo de adaptação também de negociação com o imperialismo. Mas, dito isso, isso não significa cair no engodo de que entender que Gaddafi é um ditador, necessariamente opor-se a ele vai trazer democracia, vai abrir campo para os trabalhadores na Líbia. Muito pelo contrário. O que está ali, cada dia que passa, fica mais claro, são forças conservadoras reacionárias, que estão se aproveitando do momento para derrubar e aprofundar a restauração no sentido. A política imperialista, tendo um governo, por mais democrático que seja, necessita de guerra. Nesse sentido, construir esse comitê, para além, essa atividade nossa aqui é importante, mas isso que o Hélio já falou, chamou para o dia 26 e para o dia 4, cada um daqui tem que sair com esse objetivo, de trazer mais gente para construir um ato de massa, de repúdio à ferocidade do imperialismo e saber que eles necessitam de guerra mesmo. Então nós temos que apontar, mas isso não significa nos confundir com o Qatar. Nós, lamentavelmente, isso é doloroso para nós sindicalistas, constatar esse fato. As 5 maiores centrais do país foram almoçar com Obama logo após o decreto de bombardear o povo líbano. O movimento sindical brasileiro perde uma grande oportunidade de avançar na efetiva luta do trabalhador. Mas de antemão nós deixamos aqui a nossa assinatura nesse ato do dia 4. E obrigado por espaço. Eu falo em nome da Liga Comunista. Mais uma vez, os trabalhadores pagam com o próprio sangue a crise, o resultado da crise econômica de 2008. O que acontece hoje na Líbia não é diferente do massacre que ocorreu no Afeganistão, não é diferente do que aconteceu na Iugoslávia e não é diferente do que aconteceu no Iraque. É mais um massacre que o imperialismo promove contra as massas trabalhadoras. E, infelizmente, diante desse massacre, diante dessa carnificina, nos lamenta muito organizações que se reivindicam marxistas fazerem caracterizações covardes e demagogas diante do que ocorre na Líbia. O que ocorre na Líbia, companheiros, são rebeldes, é uma oposição reacionária, são rebeldes, supostos rebeldes, colocados a mando da CIA com o único objetivo de facilitar de forma racista, de forma anti-operária, a existência de um governo, mais um governo fantoche do imperialismo. As massas líbias não podem e não devem alimentar não tem que ter nenhuma credibilidade nesse anti-imperialismo de Gaddafi, porque afinal foi a sua política neoliberal e anti-operária que facilitou mais essa ofensiva na Líbia. Agora é necessário, companheiros, que diante é necessário travar o combate sem bater pelas tangentes, de forma honesta, contra o governo assassino de Dilma, que massacra os haitianos, que massacra a juventude negra nos bairros operários. Então é preciso, companheiros, levantar a bandeira anti-imperialista, mas de forma honesta, travando o combate real anticapitalista. E o único instrumento, companheiros, capaz de unir as massas
árabes, persas e africanas contra o imperialismo é a construção de um verdadeiro partido de oposição, que seja capaz de dar um verdadeiro caráter socialista e revolucionário no processo que acontece. E aí eu não posso concluir a intervenção e não dizer que nesse momento, quem não se coloca e quem não faz uma avaliação correta sobre os processos que acontecem na Líbia, as organizações que se reivindicam marxistas e não chamam a frente militar única com Gaddafi, contra a OTAN e contra os agentes da CIA na Líbia, traem a luta anti-imperialista mundial. É por isso, companheiros, por uma frente única com Gaddafi, pelo armamento do povo líbio e pela vitória militar da Líbia. Meu nome é Henrique Olita, eu sou presidente do Diretório Zonal do Partido dos Trabalhadores, do PT, da Vila Maria. Sou membro da Direção Nacional da Correio do Trabalho, Seção Brasileira da Guarda Internacional. Eu queria agradecer o convite dos companheiros. O que nós temos, e nisso eu estou de acordo, nós somos incondicionais contra a operação de liquidação da Líbia, contra os bombardeios, etc. Ponto, paramos por aí. Não vou ficar discutindo com a LBI, com esse, com aquele, se eu vou dividir arma. Isso cabe aos trabalhadores da Líbia. Eles têm que decidir. As organizações líbias, os jovens, eles têm que decidir. Evidentemente que o imperialismo está armando, dando uniforme para os caras. Evidente. Ninguém é ingênuo. Agora não cabe a nós discutir. Cabe a nós defender a autodeterminação dos povos, defender a unidade contra o bombardeio da Líbia, chamar as manifestações no mundo todo e aqui no Brasil. Por isso nós estamos com vocês. Vamos fazer a manifestação. Mas dá a palavra a quem deve ter a palavra: o povo, a juventude e as massas. Obrigado. Eu faço parte do comitê. Se ele é pró-Gaddafi, contra Gaddafi, ele é anti-imperialista. Eu não estou preocupado aqui se eu vou chegar primeiro nessa caminhada. Eu acho que quando a gente tem essa caminhada, o comitê chegue junto. Mas uma frente única junto, quem chegou primeiro no mínimo importa. É isso que a gente quer fazer, um comitê. Para forçar um ato no sábado, que possa ser o mais macio possível. Por isso a gente vai delimitar nossas diferenças, nossas divergências aqui, mas acho que elas não podem ser de caráter fundamental. Acho que o caráter fundamental nosso é voltar à mobilização. Porque sem mobilização a gente não avança. Sem mobilização a gente não chega em nenhum lugar. Quanto mais na luta que a gente se propõe, luta pelo socialismo. Sem mobilização não dá. Eu acho que esse é o nosso chamado. Eu acho que é uma coisa interessante também. E a partir do exemplo da luta dos povos do mundo árabe, e também não só, né, porque a manifestação na Grécia veio junto, mas a influenciar os jovens na Espanha, os jovens na Grécia a voltar à rua, os jovens nos países de maioria muçulmana, e tomara eu que agir também os jovens no Brasil. Então é preciso repudiar não só a intervenção do imperialismo na Líbia, como no mundo árabe de conjunto. Eu acho que é uma questão muito grave, deve estar nas nossas preocupações, porque nos colocamos aqui a lutar contra a intervenção imperialista na Líbia, no Afeganistão, no Iraque, e de conjunto contra o imperialismo. Eu acho que o problema fundamental que tem que ser colocado por esse comitê tem que ser essa luta. Eu acho que isso deve nortear a nossa ação comum, um objetivo claro e definido. Nós temos que conversar com o pessoal do Conlutas, companheiros do Conlutas, que esteja aqui, juntamente com os companheiros da UFT. É fundamental. Também é importante, Olita, ver se os companheiros da CUT, especialmente o setor mais crítico da CUT, também possam estar aqui. É fundamental, inclusive, que os clérigos ligados às religiões árabes, muçulmanas, possam estar aqui. É fundamental isso. Nós temos que fazer um grande movimento. E trazer também parlamentares. Tem que ter uma caixa de ressonância para além de que o Estado brasileiro, a política
envergonhada do Estado brasileiro hoje, que inclusive, como bem lembrou o companheiro Carlos, permitiu que o Obama declarasse o bombardeio da Líbia daqui, é fundamental que esse comitê ganhe proporção de massa. Isso é fundamental. Se nós queremos fazer algo diferente, esse algo diferente tem que ser feito junto ao povo. O problema é o que é frente única. Frente única é um acordo possível sobre um ponto na luta de classe. Nós não temos acordo sobre quem apoiar. Caceta. Se nós não temos apoio sobre quem apoiar, não tem como fazer frente única. Caralho. Então, para fazer frente única, é o ponto que há acordo. E o ponto que há acordo é acabar com a intervenção imperialista na Líbia. Espero ter sido bem claro para explicar o que é frente única. Então, esse é um comitê que se pressupõe, que se propõe a construir a frente única. Então, obviamente, nós colocamos que no ato as organizações e os companheiros estão chamados a eles publicizarem a sua posição, e aí sim... Então, é uma questão de internacionalismo proletário. Quanto mais nós estivermos unidos nessa luta anti-imperialista, mais força estaremos além da classe trabalhadora, para que ela derrote o imperialismo, porque é ela que está morrendo. É ela que está morrendo, é o povo. Para que ela derrote o ataque imperialista e construa a sociedade que ela necessita. O que nós temos que fazer é exaltar a luta do povo e dizer que para se ter uma revolução realmente autêntica, tem que ter os três instrumentos da classe operária, tem que ter alianças. Agora, os três instrumentos é a frente única, é o exército, é o partido revolucionário, e isso não tem lá. Que essa guerra que está posta para a Líbia se estende não só para o Irã, como também se estenderá para a Coreia do Norte e para todos aqueles países, para todas aquelas nações que se colocam com uma certa resistência na abertura do mercado e particularmente na flexibilização da força de trabalho desses países. Então é necessário a gente localizar que a luta anti-imperialista e esse eixo que a gente coloca para esse comitê contra o ataque da Líbia, ele deve ser localizado numa perspectiva bem maior da intervenção que o capital faz hoje, na rapinagem que o capital necessita e no derramamento de sangue que o capital vai levar à frente. Eu vou, na verdade, dar o espaço da minha fala para ler a saudação que os companheiros do Grupo RMG, que é o Grupo Revolucionário Marxista da África do Sul, enviaram para o comitê e para as atividades. Saudações revolucionárias, proletárias e internacionalistas. Viva a solidariedade dos trabalhadores para derrotar o imperialismo. Vamos nos preparar para cavar a cova e enterrar o cadáver fedorento podre do capitalismo global. Viva o anti-imperialismo, encaminhar ao socialismo, avante. Em solidariedade, Tom Munro, do Grupo Revolucionário Marxista da África do Sul. E aqui, independente de que postura a gente tome em relação a rebeldes, se tem rebeldes que estão do lado da OTAN, para concluir, a gente tem que se posicionar contra esses rebeldes, mas também não podemos nos posicionar contra a rebeldia do povo líbio em relação ao seu próprio governo. E a única forma da gente garantir com que o povo líbio seja vitorioso é se opor sistematicamente aos ataques da OTAN contra o povo líbio, porque se eles entrarem no norte da África, ficará muito mais fácil entrar em qualquer outro país árabe, como Síria e outros mais. Antes de pedir uma palavrinha no final, antes de encerramento, fechar as portas, mas até para dizer qual é o objetivo do EF, é um espaço cultural latino-americano, é um espaço marxista e é um espaço que é aberto à esquerda, aos movimentos, aos partidos, não é ligado a nenhum partido, em nome do EF, a presença de todos que estão aqui, a presença da mesa, e um ato realmente foi de grande qualidade, de muita importância, e uma preparação que a gente espera que seja de um grande ato de rua.